Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Nós estaremos fazendo a leitura de Josué, capítulo 3, do 14º em diante, Josué 3, 14 até 4, versículo 9. Josué 3, 14, depois seguindo até o 4, versículo 9. Ok, irmãos, eu vou ler, os irmãos me acompanham. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da série. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porque os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Os irmãos poderão estar perguntando: o que o irmão Ezequiel quer falar conosco nesta manhã? Essa mensagem eu ouvi do pastor que pregou lá nos 140 anos. E eu já vinha, eu disse na quinta-feira para os irmãos que eu tenho lido e relido o livro de Atos nesses dias, e ele tem falado muito comigo. E depois de ouvir essa mensagem, eu pensei: eu queria que toda a igreja estivesse aqui para nós estarmos ouvindo essa mensagem. A nossa igreja acabamos de completar no mês de agosto, vai fazer um mês, de setembro está passando como mais ou menos esperado que nós estivéssemos deixando de setembro. Hoje já estamos metade do mês, já estamos na segunda metade do mês de setembro. Então o tempo está passando tão rápido, e justamente porque o tempo está passando tão rápido, que nós precisamos estarmos pensando nisso, que esses textos vão nos conduzir nesta manhã. Então eu disse que nós acabamos de completar 29 anos de existência da nossa igreja. Estamos vivendo o 30º, estamos vivendo o ano de número 30 da nossa história. E o que nós temos deixado
para as pessoas, para os nossos filhos. Se os irmãos verificarem aqui, e uma coisa que nos últimos dias também tem me preocupado muito são as catástrofes, as coisas que acontecem hoje, mas não são para abençoar. E naquela época aconteceu um fenômeno especial que não se repetiu mais, que foi o rio do Jordão parar. Por que o rio do Jordão parou? Porque os homens de Deus estavam passando por ali, a família, o povo que Deus havia escolhido para ser seu povo. E nós hoje somos o povo que Deus escolheu para continuar. Nós vamos ver depois, lá quando Paulo, Pedro e Estevão falam, que nós continuamos sendo o Israel de Deus. E o Israel de Deus estava passando por ali, precisava passar por aquele rio, e diz aqui o texto que o rio Jordão não estava seco, não. Como que estava? Quem pode ler aí para mim no versículo 14 de Josué 3? Tendo partido o fogo das bandeiras para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E o quinto? E quando levaram a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da série. Então, era uma época que o rio Jordão estava cheio. E diz aí a Bíblia, a irmã Sônia acabou de ler, eu pensei que era só minha Bíblia que dizia isso, não, mas a irmã Sônia também acabou de ler, que o rio estava com as águas derramando pelas ribanceiras. Então, nós vemos que quando seus irmãos forem no rio Tietê, alguns rios aí que nós conhecemos, grandes, e quando eles estiverem cheios, que as águas estão sobrando nas suas ribanceiras, não é fácil nós pararmos. Ademir aí trabalha fazendo barragem por aí, né, Ademir? Vê que quando o rio está cheio, não é fácil a gente desviar o rio. Normalmente, o pessoal da engenharia, o pessoal da meteorologia, quando eu me lembro quando o rio Tietê na barragem de Ponte Nova foi desviado daquele canal, e eu estava lá, veio o governador Abreu Sodré naquela época lá para fazer o desvio do rio. Eles esperaram uma época que o rio tivesse menos vazão para fazer aquilo, porque senão ia ficar muito difícil de desviar o rio. Mas o rio aqui estava cheio, está dizendo aqui, soltando água pelas ribanceiras, mas mesmo assim o rio parou. Está falando aqui a Bíblia que fez-se um montão e parou. Mas porque nós queremos isso só para mostrar o poder de Deus com o seu povo, e que nós continuamos sendo o povo de Israel. Mas depois Josué falou para 12 homens que eles precisavam pegar 12 pedras, fazer um monumento e deixar para que quando os filhos deles perguntassem: por que essas pedras? Então ia ser um monumento que eles iam estar falando para os filhos. Os irmãos vejam aqui no versículo 7 do capítulo 4, diz assim: então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre o memorial aos filhos de Israel. Então, eles queriam, Josué queria que aquele povo tivesse na lembrança o livramento que Deus fez para eles, e que eles pudessem contar para os filhos deles no futuro isso, porque muitas vezes nós contamos algumas coisas e as pessoas não acreditam. Então eles queriam que aquelas pedras servissem de testemunho que Deus tinha feito no meio do povo de Israel. E eu disse que nós estamos vivendo já o ano 30 da história da nossa igreja. O que nós temos deixado de memorial para os nossos filhos? O que nós temos quando os nossos filhos
perguntarem o que vocês fizeram, o que Deus fez na vida da igreja, será que nós temos alguma história para contar? Então nós precisamos estarmos vivendo e viver com uma convicção tal que nós possamos passar alguma coisa boa para os nossos filhos. Na história, se eu perguntasse aqui para os irmãos alguma história, algum significado de algumas cidades do Brasil, nós saberíamos dizer. E Josué queria que aquele povo soubesse o significado daquelas 12 pedras e passasse para os seus filhos, e os seus filhos vissem isso como uma coisa extraordinária que Deus fez no meio do povo de Israel. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para os irmãos, falando alguma coisa de alguma cidade, o que, irmão Bira, eu vou pegar os irmãos assim, né? Santos, o que significa Santos para a história do Brasil? A cidade de Santos aqui, principalmente para São Paulo, Santos, São Vicente, aquela região ali. Não lembro agora, ele está pensando lá. Quem poderia ajudar o irmão Birajara? Santos é o que representa toda a área portuária, onde nós recebemos aí todas as importações vindas de outros países. E Santos também representa que já existiu Mogi das Cruzes, São Paulo, os imigrantes chegaram tudo por Santos. Santos foi a primeira cidade do litoral sul povoada. Las Cubas fundou o Santos, não é verdade? Está vendo, irmão? O Wilson ajudou a vir lá, né? Ouro Preto. Quem que é mineiro aqui? Não tem uns mineiros aqui, né? Zé Paulo, Doroteia é mineira também. Então, o que significa Ouro Preto? Ouro Preto é a cidade onde tinha bastante ouro, café, naquela região também. E lá começou também o movimento da Inconfidência, né? Naquela região. Então, cada cidade nós temos não é que é um monumento, o nome daquela cidade. Quando nós falamos Santos, São Vicente, nós sabemos que foi aonde os indígenas, inclusive, um tempo teve um seriado aí, eu não me lembro mais como que era. Eu sei que tratava a história de Santos. Os irmãos que estudaram a história, né, nós precisamos saber disso aí, né? Então, Rio de Janeiro. Se eu falasse Rio de Janeiro, o que significa? Todo mundo vai falar, os jovens vão falar, é a cidade maravilhosa, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, o pessoal fala, a 8ª maravilha do mundo, o pessoal fala, não. Para o Brasil, o Rio de Janeiro foi uma das primeiras capitais, né? Se bem que o pessoal fala que foi Salvador, tal, o pessoal lá de cima quer falar que foi ele. Mas a primeira capital da República foi no Rio de Janeiro, onde a coroa, como a gente fala, o reinado vinha. Então, hoje nós lembramos do Rio de Janeiro, quando nós vamos lá, ou quando pensamos no Rio de Janeiro, pensamos no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, na ponte Rio-Niterói, que também é considerada, hoje já temos pontes maiores do que a ponte Rio-Niterói no mundo, túneis que ligam um país ao outro lá na Europa. Então mas antes, quando nós pensávamos e pensamos em Rio de Janeiro, era como se fosse a primeira capital do país. Porto Seguro, isso todo mundo sabe. O que significa Porto Seguro? Irmã Benedita está lá, ansiosa para falar. Tem a ver com a história do Brasil, com a missa e algumas coisas. Isso, está vendo? Porto Seguro, onde foi descoberto o Brasil, a primeira missa foi rezada lá. Então, cada cidade significa, tem um ponto histórico para nós no mundo, na história, como disse a irmã Benedita. Mogi das Cruzes. Se eu perguntasse para os irmãos, isso aqui, né? Alguém sempre fala assim, por que é Mogi? Eu viajo por aí, o pessoal vê a placa do carro e fala, lá tem muita gente morta, tem muito cruzes lá, por que Mogi das Cruzes? Por que o nome? Então,
Isso, lá. Então os índios tinham uma cobra que chamava, como chamava a cobra? Isso, boiji. E depois o índio falava, nem sempre o português, alguma palavra, às vezes o inglês fala uma coisa, quando nós repetimos de novo, já viram isso? Eles dão risada, porque vai falar outra coisa diferente. E mesma coisa quando nós, não sei se os irmãos veem o jogador e falam assim, Zico, então aqueles, os estrangeiros falam, difícil para eles falar Zico, Ronaldo, o pessoal falava, Ronaldo, não falava assim, então é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e depois fala outra. Então, eles falavam o nome da cobra e o português falou que era Mogi das Cruzes. Depois, como a cobra mordia muitas pessoas, esse dia eu estava comentando com um irmão e ele falou assim, mas você lembra quando ali em frente ao posto de saúde, quem é mais velho de Mogi aqui, lembra que ali tinha uma cruz bem no meio da estrada. A gente tinha que passar. A primeira vez que eu estava passando no meio da carro, de namorada aí, eu fui mostrar a cruz para ela, quase que eu peguei a outra casa lá do lado. Então, porque a gente tinha que fazer uma rotatória, que não era bem uma rotatória, uma curvinha assim. A Mogi era cheio de cruz. Os irmãos que andam aí por Biritiba Mirim, pelas estradas aí, esse dia eu estava dando um treinamento numa firma aqui na Mogi Petrópolis, o pessoal falou assim, antes tinha uma cruz aqui e diminuía o número de acidentes. Depois que a prefeitura tirou a cruz, sempre está sendo gente atropelada. Então acham que a cruz livrava o pessoal de ser atropelado. Então, como a região era a região desse pessoal muito católico, onde morriam as pessoas, hoje não dá mais para colocar assim, onde morrem as pessoas, porque senão a gente não ia conseguir andar por aí. Mas, voltando ao nosso assunto, então, vivo já cidade de Santos, Ouro Preto, Rio de Janeiro, eu tinha Brasília, Olinda, e várias cidades aqui, mas o que interessa não é isso. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós estamos vivendo. E precisamos deixar um monumento não de pedras, um monumento não de cidades, um monumento não de tempo, mas um monumento no coração das pessoas que estão chegando. Nós precisamos viver de tal maneira que as pessoas sintam em nós que nós realmente temos alguma coisa lá do fundo do nosso coração. Então eu gostaria que alguém dos irmãos, e depois eu convido os irmãos para lerem nas suas casas o livro de Atos. Esses foram os irmãos que eu tenho estudado Atos, e cada dia que eu tenho estudado, eu vou descobrindo, embora eu digo para os irmãos, já li várias vezes esse livro de Atos, e cada vez que eu vou estudando, eu venho não sei se é porque eu estou ficando velho, então a gente fica preocupado que não tem mais tantos, não sei se eu vou viver mais 56 anos como eu já vivi até hoje, né? Mas a gente começa a ficar preocupado com as coisas que nós estamos passando para os nossos filhos, os nossos mais novos. Então, gostaria que os irmãos abrissem lá no livro de Atos e alguém lesse para mim Atos 4, 25. Então os irmãos vão ver Pedro, e eu disse para os irmãos, eu ia até trazer o discurso do pastor José Vieira lá na Assembleia, para os irmãos sentirem como ele, sem uma anotação, e ele falou, e eu ficava olhando, será que ele estava vendo em algum telefone, alguma coisa lá? Porque mas ele citou uns 300 nomes sem errar nenhum. Falou a história do povo batista desde que começou até hoje, com uma propriedade que a gente chega a falar, ele está vendo a história. Quem não conhece, né? E eu não conheço tanto dele quanto ele, mas eu conheço um pouco da história de ter lido e ter pesquisado. Então, e eu via os nomes que ele estava falando, como eu já citei para os irmãos, e a certeza, a segurança. E se nós formos interpelados, isso que eu quero
deixar para os irmãos. Se nós formos interpelar, será que nós saberemos falar naquilo que nós cremos com tal convicção como Pedro falou? Então alguém leia Atos 4, 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso Pai Davi. Porque se endurecem as nações e os povos conspiram em vão? Então, quando que Pedro fez esse discurso? Pedro fez esse discurso quando ele estava sendo inquirido, né? Lá, aqui está falando assim, Pedro, é o discurso de Pedro no templo. Então, ele leu aqui dizendo assim, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram a gente e os povos pensam coisas vãs? Então, ele falando, seus irmãos lerem esse capítulo aqui, o discurso de Pedro no templo, os irmãos, e depois Pedro e João perante o Sinédrio, os irmãos vão ver